Olá, meu querido e minha querida, a paz seja convosco. Aqui é o pastor Júlio Miranda. Estamos aqui mais um dia na oração das 18 horas. Estamos aqui no nosso sexto dia da nossa campanha de 7 dias do Salmo número 39. E hoje vamos estar lendo os versículos de número 8 e versículo 9. Mas antes eu quero pedir para que você possa compartilhar esse vídeo com algum amigo, algum familiar, alguém que precise ouvir uma palavra e também orar conosco. Não se esqueça de curtir, dar um like e joinha, pois isso ajuda muito o canal a crescer. Amém? Vamos lá, queridos. Salmos número 39, versículo 8, vai dizer assim mesmo: livra-me de todos os meus pecados e não deixes que os tolos zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foi tu que me fizestes sofrer assim. Queridos, esse aqui é o Salmo de Davi, tá? Ele está pedindo primeiro para que Deus livre ele dos zombadores, daquelas pessoas que sentam na roda dos escarnecedores e ficam falando mal de um, de outro, apontando os erros. A Bíblia diz que Deus não se agrada desse tipo de roda. E Davi está pedindo livramento daquelas pessoas que estão falando mal dele. Bom, para a gente resumir esse contexto, Davi, amados, além de ser um homem escolhido pelo Senhor, ele foi um homem que foi perseguido pelo rei Saul. Rei Saul estava extremamente orgulhoso, soberbo. Inclusive eu quero pedir para você assistir a série A Casa de Davi, que está sendo uma série muito top, queridos. Eu estou acompanhando, está sendo bênção no Amazon Prime, tá ok? Queridos, ele tentou matar Davi, perseguiu Davi, brigou com o próprio filho Jonatas por causa de Davi. Então Davi praticamente está sendo mal falado. A cabeça de Davi, uma metáfora, está sendo rolada de um lado para o outro nos banquetes do rei. Assim como também o seu filho Absalão tentou se levantar contra o próprio pai, tentou dividir o reino. Claro que ele teve as razões dele, mas não justifica nada. É pai e ponto final. E as razões dele era por causa da irmã dele, que foi violada, né? Foi desonrada por um dos irmãos, e Davi simplesmente passou a mão na cabeça. Não chegou a repreender o filho que tinha feito isso. Só que fazer a justiça com as próprias mãos, amados, custa caro. E pode custar a vida de uma pessoa, queridos. Quanto vale a vida de uma pessoa? Jesus morreu pela minha e pela tua vida porque nós temos um valor, tá? Nós somos... Deus nos escolheu para sermos filhos de Deus. É por isso que nós ouvimos a palavra, nós cremos, nós fazemos parte da família do Senhor. Mas, queridos, Davi aqui está passando por dias muito ruins. E ele chega até, os seus sentimentos chegam a confundir, porque ele acredita nesse momento delicado da vida dele, de crises, que é como se Deus quisesse que ele sofresse. Bem, não é assim, amados. O sofrimento, ele lapida o ser humano, o caráter. A pessoa que não vive o sofrimento, ela não amadurece. É por isso que Deus ele permite o deserto. Se você ler o Antigo Testamento, você vai permitir que o povo escolhido pelo Senhor caminhou pelo deserto. E como é difícil, amados, temperatura quente, comida escassa, mas a Bíblia diz que todos os dias Deus sustentava esse povo e também livrava de todo mal. Então Davi está passando por esses sofrimentos porque Deus está permitindo coisas maiores virem sobre a vida dele. A vida de um escolhido do Senhor é uma vida de vitórias. E nós só podemos falar vitórias se nós recebermos grandes desafios, batalhas. E Davi recebeu batalhas com, vamos dizer, ele respeitou, amados. Ele nem tocou no ungido de Deus. Ele teve oportunidade de matar o rei Saul quando o rei Saul estava aliviando o ventre. Mas ele reconheceu que era ungido do Senhor e não se pode tocar. Assim também como seu filho. Ele não se levantou contra o seu filho, ou seja, ele não matou. Então nós vemos que Davi não fez a justiça com as próprias mãos.
mais ele abre o coração dele para Deus. E é isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. É você abrir o seu coração para Deus. Aqui é um momento delicado, Davi, que está expressando a fragilidade de um ser humano. O quanto o ser humano precisa de Deus. Sem Deus nós podemos fazer aberrações, né? Imagina você levar uma tapa de um lado, naturalmente você também revidar. Mas Jesus fala a si mesmo, para você virar o outro lado do rosto. Então nós vemos que a Bíblia, a espiritualidade cristã, ela nos leva a sermos seres totalmente diferentes desse mundo. E até esse próprio mundo não reconhecer. Davi, amados, ele não conheceu a Jesus, mas da descendência dele veio Jesus. Deus tinha promessas sobre o rei Davi. E, amados, no início do livro, né, quando a gente lê lá, Davi, um adolescente, um rapaz manso, cuidava de ovelhas, mas chegou a lutar com o leão e também com o urso para defender as ovelhas de seu pai. Davi tinha um futuro brilhante e se cumpriu. Além de se tornar um grande guerreiro, se tornou um grande rei. Apesar dos pecados, como Batseba, passar a mão na cabeça de algum de seus filhos, Davi aprendeu como qualquer um de nós, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus. Esse versículo, amados, de Salmos 39 deixa bem claro que Davi era como cada um de nós. Nós passamos por dias difíceis. E ele está externando como é que está o coração dele. E o coração dele precisa realmente de um olhar de Deus. Só Deus conhece como é que cada um de nós por dentro, amados. Como tem sido as suas orações, quando você dobra o seu joelho, quando você ora a Deus. Como é que você fala com o Senhor? Veja como o rei Davi está falando com Deus, amados. Olha o que ele chega a comentar, tá? Pois não falo nada, não digo nada, pois foi tu que me fizestes sofrer assim. É como se Davi estivesse culpando a Deus de todo o sofrimento. Quantos de nós, um dia, quem sabe, já fizemos oração desse tipo? Olha só, Jó, fazer uma correlação. Chegou a amaldiçoar o dia do nascimento dele. Mas mesmo assim, Deus nos ama. Mesmo assim, Deus é conosco. Mesmo assim, Ele estará conosco até o fim dos dias, dos tempos. Por quê, pastor? Porque foi Ele que nos escolheu. Amém, queridos? Vamos orar. Soberano Deus, maravilhoso Pai, eu te apresento todos os inscritos, todos os ouvintes desse canal. Eu te agradeço por todas as idades que estão assistindo, jovens, adolescentes, homens e mulheres, idosos. Abençoa, Senhor. Tende misericórdia de quando nós orarmos, nós confundirmos, Senhor. Tende misericórdia. Assim como o rei Davi acabou orando, externando suas emoções, mas o Senhor já conheceu o fim dos tempos, de como seria a vida de Davi. Assim o Senhor conhece de cada um de nós. Quando o Senhor permite uma tribulação, não é para o nosso mal e nem para o nosso sofrimento, mas é para nos amadurecer. É para nós nos aproximarmos mais de Ti, assim como Davi estava se aproximando de Ti, Senhor. Só que no nosso tempo, nessa geração, nessa época, que assim possamos estar firmados no Senhor todos os dias das nossas vidas. É o que eu declaro neste momento, na autoridade do santo nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Amém, queridos? Ou não se esqueça de se inscrever nesse canal, de comentar, de dar um like, joinha. Isso tudo ajuda muito a crescer. Não se esqueça de compartilhar e também de comentar. Isso ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela sua atenção. Forte abraço, ó. Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal.